Viva São João da Cruz! Então nós estamos hoje uma alegria toda para a igreja em celebrar São João da Cruz e uma alegria dobrada para o Carmelo. São João da Cruz recebeu, o título de doutor místico, doutor do tudo ou nada. Então ele recebeu esses títulos por causa dos seus escritos e por causa da sua vida. Todos os católicos deveriam ler São João da Cruz, porque a mística, a teologia mística em que São João da Cruz trata, ela é realmente a teologia sobre a mística católica. Isso é muito importante e ajuda a gente a não se influenciar com ondas pentecostalistas e espiritualidades e experiências ou fenomenologias místicas não católicas, não cristãs. Ele, nesse dia, ele disse: eu cantarei as matinas no céu. Mande avisar os irmãos que eu cantarei matinas no céu. Nós estamos no Advento. O Advento é especificamente um tempo de vigília e de oração, de retiro, E faz parte da liturgia do Advento dois pesos muito importantes, O retiro e a vigília. Então, o que é a vigília? Quem está de vigia? Então, nós vemos aí aquelas pessoas que são seguranças, que fazem o cargo de vigias de uma empresa, de um edifício, de uma terra particular, privada ou empresarial, Isso aqui é para nós trazermos para os nossos dias mais atuais, Então, o vigia é aquele que fica na guarita e ele está, então, velando por aquele local para que ladrões, assaltantes não entrem dentro daquele recinto, ou que ele possa socorrer se acontecer alguma coisa com alguém que possa estar ali. Este é o vigia, Aquele que faz a vigília. Então ele rende o que estava no seu lugar e, ficando no lugar do antecedente, ele faz o papel daquele período em que ele tem que fazer aquela vigilância. Então, vigiar é isso. E as vigílias é exatamente o período que se dá daquele momento em que você está como sentinela. Então, isso para a igreja da liturgia do Advento é isso. Ela nos chama a fazer essa vigília e a estarmos em vigia da nossa vida, E qual que é esta vigília? E o que é exatamente vigiar? É eu vigiar os meus atos. Os meus atos são realmente atos evangélicos. Eu estou segundo os decretos da vida evangélica, dos ensinamentos que nosso Senhor deu. O que é que eu estou fazendo agora? Este ato que eu estou fazendo, eu estou em vigília, ou seja, este ato que eu estou fazendo, ele é cristão ou ele não é? Então eu preciso pontuar aquilo que eu faço. Isto é estar em vigília. Ou seja, se este ato que eu estou fazendo não é cristão, então eu devo agora imediatamente, como eu estou no papel de vigia, de sentinela, repudiar isso que está entrando dentro da minha alma
e que está me contaminando porque está contra o Evangelho. No Carmelo, a gente possui essas vigílias, né? O Santo Sepulcro, a liturgia do Santo Sepulcro, que a Ordem Carmelitana adotou, ela é uma vigília que ela é dividida em 3 etapas. Né? É a vigília do Santo Sepulcro. Né? Então, a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém possui essa prática, esse costume de fazer essa vigília. E o Carmelo, porque estava em Jerusalém, o Carmelo veio do Oriente, ela adotou essa liturgia que estava ali, romana, não é? Uma das liturgias ocidentais, porque a igreja do Santo Sepulcro ela possui ali 6 religiões cristãs, 6 denominações da Igreja Católica que guardam ali o Santo Sepulcro. Então as liturgias elas são diversas, mas existe ali a liturgia do Santo Sepulcro ocidental. Então é a vigília da pedra da unção. Então você vai passar o azeite, não é? A unção na pedra, é um costume, e você vai fazer a vigília, as 3 vigílias. Então a vigília é dividida em 3 etapas. Assim também comumente como quem observa o relógio da paixão, de quinta para sexta, tem as vigílias que cada um faz no seu horário. E o Carmelo tem esse costume dessas vigílias que são as matinas, a hora das matinas. E São João da Cruz, ele estava sempre em vigília. Ele foi um homem vigilante. Então São João da Cruz foi um homem que nasceu numa família rica e que de repente essa família perdeu as posses e ele se viu completamente pobre. E ele teve que trabalhar em vários segmentos da vida humana. Ele teve que adquirir trabalho. Tanto que alguns historiadores dizem que a compreensão franzinha dele, e por ele ser baixo e magro e franzino, foi exatamente por causa da grande carestia que ele passou na sua infância, da desnutrição que ele passou na sua infância, e que por isso trouxe efeitos no físico de São João da Cruz. A vigilância em São João da Cruz era tal que os colegas de universidade dele, quando ele estava na Salamanca, quando os amigos estavam conversando, eles viam São João da Cruz chegar, eles diziam: vamos parar, o diabo chegou. Não é? Ou seja, para mostrar o quê? Que São João da Cruz era tão vigilante na sua vida cristã que ele não concebia e não aceitava nem uma conversa torpe num grupo de amigos. Tal era o espírito vigilante de São João da Cruz. Era tão vigilante que a conversa torpe, a conversa que poderia levar a outras conversas piores, que poderiam ser até mesmo de pecado mortal, então já nem as conversas de pecado veniais São João da Cruz aceitava. Conversas imperfeitas, conversas torpes. Tal era a vigilância de São João da Cruz. Se ele, na universidade, e nós sabemos que a universidade sempre foi, né, ainda na Idade Média, ainda ela tinha um pouco do espírito cristão, católico, mas depois da Revolução,
as universidades se tornaram realmente os piores centros. Se há algum lugar em que o mundanismo reine e possui uma coroa, são nas universidades. Então, mesmo assim, os universitários já possuíam um certo espírito revolucionário, e São João da Cruz estava ali. Ele não aceitava a mínima falta. É este homem, este meio frade, este toco de frade, como dizia a Santa Madre Teresa de Jesus, é este homem pela metade que vai entrar na Ordem Carmelita, numa época em que as portas e as janelas do Carmelo estavam totalmente abertas para o mundo. E o perfume, né? o odor, o fedor do mundo estava ali entrando dentro da Ordem Carmelitana. Então, São João da Cruz entra na Ordem Carmelita da antiga observância e se depara com uma ordem relaxada. Então aqui nós vemos aí, quando você olha aquelas comunidades religiosas que não parecem religiosas, é exatamente isso que São João da Cruz também viu. Então ele foi lá para o Carmelo para uma coisa, para se encontrar com Deus e para rezar. E nenhuma das duas coisas acontecia no Carmelo. Ele adotou o onomástico de Frei João de São Matias, e ali, com esse onomástico, ele percebeu que ele estava numa ordem a ponto da degradação. Vigiar, fazer vigília, é exatamente isso. Então, se aquele homem da universidade não suportava uma conversa torpe no grupo de amigos, ele não iria suportar uma regra relaxada e não observada que estava acontecendo na ordem que ele entrou. Porque ele era um homem que não dormia, era um homem que vigiava, que ficava de pé, que fazia a ronda na sua alma. E o que é que o vigia faz quando ele faz a ronda? Não é? O sentinela também é a mesma coisa quando é no castelo, para defender o castelo contra as forças inimigas. Ele faz a ronda, ele vai vasculhar cada lugar, ele vai saber se não existe nenhum inimigo escondido, ele vai saber se está tudo certo e tudo está no seu lugar. E se não há nada de estranho naquele lugar. Então São João da Cruz fazia a ronda na sua alma, e ele não permitia que na sua alma entrasse nada que fosse estranho, nada que fosse torpe, nada que tivesse uma falsa imagem de santidade. A alma de São João da Cruz era uma alma vigiada por ele. Assim devemos ser nós. Por isso também ele é o doutor do tudo ou do nada. Ele é o doutor daquele discurso que Nosso Senhor disse: o teu sim seja sim, o teu não seja não. Porque o meio termo é do diabo. São João da Cruz é o homem em que está na sentença de Apocalipse: ou seja quente ou seja frio, porque o morno eu vou te vomitar. Então, este é o homem, o pequeno homem, o meio frade que nós estamos falando. Os historiadores dizem que São João da Cruz deveria ter entre 1,50 m
1,48 m ou 1,50 m, ou seja, realmente ele era muito baixo, e franzinho e magro. Você não dava nada para este homem, mas a alma deste homem era realmente gigante. Em São João da Cruz se cumpre também aquele decreto, a sentença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu te louvo, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Foi revelado a São João da Cruz. Ele conheceu os mistérios do Rei. E conheceu os mistérios do Rei fazendo ronda na sua alma. Uma pessoa batizada que não faz ronda na sua alma, que não vigia pelos seus atos, nunca vai alcançar este monte que São João da Cruz chegou no topo. É necessário que haja essa vigília. Nós falamos, que Nosso Senhor deu essa sentença também, vigiai e orai. Ou seja, eu devo rezar, mas eu também devo vigiar. A minha vida é aquilo que nós dizemos quando nós fazemos o retiro da Boa Morte. A pergunta que nós fazemos a nós mesmos: se hoje eu morresse, para onde eu iria com meu exame de consciência? E a pessoa que não vigia a sua alma é uma pessoa que vive de uma religião falsa. Porque para ele a fé é como simplesmente um puro ato de vazio. Porque se ele for ter fé para viver como todos vivem, então é melhor não ter fé. É melhor não se dizer que você... É melhor não confirmar o seu batismo. Por isso que a igreja dá aquele tempo em que na idade adulta você confirma o batismo pelo Santo Crisma, porque você realmente deseja viver. E quando você confirma esse batismo pelo Santo Crisma, você está dizendo: não, eu me decido verdadeiramente, a minha vida não vai ser igual a de todo mundo, eu não vou viver e não vou fazer o que todos fazem, eu vou viver e fazer aquilo que Deus quer para mim. Quando São João da Cruz descobriu que o Carmelo vivia nessa desobservância da regra, ele então, primeiramente, é claro, consultou seus superiores, expôs a situação, mas como tal ele foi chamado de excêntrico, foi chamado de exagerado, de louco, tido por uma pessoa que quer se passar por santo, não é? Porque é claro que ele rezava, enquanto ninguém rezava. E é claro que todos viam que ele observava a regra, então tão logo pensavam: ele quer se passar por santo. Mas a santidade de São João da Cruz não era falsa. Ela não era uma hipocrisia, ela era uma verdade. E diante da relutância dos seus superiores, e vendo que ele não iria conseguir mudar a situação atual do Carmelo, ele toma a decisão de entrar na cartucha, porque a cartucha, apesar de hoje a cartucha estar envolvida com a igreja moderna, ela ainda tem muito dos seus usos e costumes
de um mosteiro eremítico, que era o princípio do Carmelo, né? O Carmelo é uma comunidade de eremitas, né? Então, São João da Cruz também procurava isso que ele foi buscar no Carmelo, e que igualmente, não encontrando lá, ele via que essa vida comunitária do eremitismo, aquele mosteiro eremítico, estava presente ali na Cartucha. Não fosse a providência de Deus, que tem os seus mistérios, a ordem da Virgem Maria e de nosso Pai Santo Elias perderia um dos seus grandes, maiores e pequenos santos. E daria este pequeno grande homem